Você com certeza conhece a poupança, a caderneta de poupança, um investimento muito popular aqui no Brasil, um investimento que principalmente as pessoas mais velhas gostam muito, investiram durante toda a sua vida, mas neste vídeo eu quero estar apresentando para vocês algumas possíveis alterações que podem ter na poupança, que possivelmente pode ou te beneficiar ou acabar prejudicando o seu resultado se você investe na poupança. Então, fica até o final desse vídeo que eu garanto para você que irá valer muito a pena. Fala, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E neste vídeo eu quero estar comentando um pouquinho aqui com vocês sobre uma possível alteração que pode ter na caderneta de poupança, mais conhecido aí como poupança, um investimento muito popular que nós temos aqui no Brasil. No dia 26/11, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deu uma entrevista para o Secov. E nessa entrevista ele comentou que ele e a sua equipe estão analisando que possivelmente eles podem trazer algumas alterações para a caderneta de poupança, porque no atual cenário que nós estamos, a caderneta de poupança está entregando resultado negativo. Se você quer saber quanto de dinheiro você está perdendo, quando você investe o seu dinheiro na poupança atualmente, fique até o final desse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês esses valores. Mas antes de falar sobre a poupança, eu preciso pedir um pequeno favorzinho para vocês. Eu preciso pedir que você invista no meu trabalho, que você contribua com o meu trabalho de criação de conteúdo aqui para vocês. Então, pausa esse vídeo 5 segundinhos, dá uma olhada aqui embaixo se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva porque você não tem noção do quanto você me ajuda quando você faz isso. É realmente uma forma de você contribuir para que nós conseguimos crescer o mais rápido possível. Agora que você já está inscrito, vamos lá, sem mais enrolação, falar sobre essas alterações que podem ocorrer na poupança. Bom, primeiro de tudo, nós temos que entender que a poupança é um investimento extremamente antigo. Existe desde 1861 e a primeira lei que fala sobre a poupança, quem escreveu ela, quem assinou ela, permitindo que ela começasse a vigorar, foi o Dom Pedro II. Então a gente está falando de uma época que era o Brasil Império, ainda de tão antigo que é a poupança. E quando foi constituída essa lei da poupança, basicamente o intuito era poder ter um investimento no mercado imobiliário do Império, que era muito carente naquela época. Então, todo o dinheiro que era arrecadado através do Banco do Brasil, que era o único banco que poderia emitir títulos de poupança, todo o dinheiro que era arrecadado, 60% no mínimo, teria que ser direcionado para o mercado imobiliário, para incentivar esse investimento no mercado imobiliário. Só que, infelizmente, passaram-se vários e vários anos e isso não alterou. Nós tivemos pouquíssimas alterações em relação à rentabilidade, em relação ao propósito da poupança desde aquela época até hoje em dia. A gente pode citar aqui como uma alteração assim mais relevante foi no período da ditadura. Na década ali de 60, 70, 80, houve uma alteração porque a gente estava passando por um período de hiperinflação, que nós tínhamos uma inflação superior a 1000% ao ano, que é um negócio assim de assustar. Inclusive, uma curiosidade que eu tenho que falar aqui para vocês, todas as pessoas que eu já conversei, que viveram nessa época, que tinha que ir no mercado, esse tipo de coisa, era basicamente uma batalha contra aquele carinha que ia passando os preços, porque você ia lá comprar um bolinho, o bolinho um dia podia estar R$1, né, como exemplo, a moeda era outra, mas vamos imaginar que fosse R$1, no outro dia podia estar 10, então você tinha que ir lá correr e passar no caixa antes que alterasse o preço, que o cara ia lá com a maquininha mudando o preço dos negócios praticamente toda hora. Então realmente era uma época assim, quem viveu essa época passava muita dificuldade econômica, muita dificuldade financeira, porque uma hiperinflação de 1000% em um ano é um negócio realmente de assustar. Então foi determinada uma alteração para a caderneta de poupança, que a rentabilidade dela, que até este momento era apenas 6% ao ano, teria uma alteração e ela teria uma rentabilidade de 6,5% ao ano, mais a taxa referencial. Então acaba ficando 0,5% no mês, mais a taxa referencial. E essa alteração fez com que diminuísse um pouquinho essa diferença que estava tendo ali da desvalorização do dinheiro das pessoas em relação à rentabilidade que eles estariam ganhando investindo na poupança. Mas a gente bem sabe que ainda fica uma diferença aqui, uma lacuna gigantesca em relação à desvalorização do seu dinheiro nessa época. E a taxa referencial, para quem não sabe, é basicamente uma taxa que o Banco Central calcula com base na rentabilidade média dos principais CDBs que foram emitidos. Caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre taxa referencial, um pouquinho mais sobre CDB, deixa aqui nos comentários sua sugestão, pedindo um vídeo sobre esses assuntos que eu trago aqui com o maior prazer para vocês, porque são assuntos muito importantes que a gente entenda como funciona, porque acaba determinando muitas coisas nos investimentos de renda fixa.
Então, no ano de 2012, houve uma alteração que a gente pode considerar assim como sendo a alteração mais relevante em relação à poupança, que foi quando eles determinaram que, para qualquer investimento que fosse feito na caderneta de poupança do dia 3/5 de 2012 em diante, seguiria as regras da nova caderneta de poupança. E qualquer investimento que tinha sido feito até o dia 2/5 de 2012 para trás, seguiria as regras da velha caderneta de poupança, que é essa que eu expliquei para vocês, que rende 6,5% ao ano, mais a taxa referencial. A nova caderneta de poupança determina o seguinte, que quando a taxa básica de juros estiver superior a 8,5% ao ano, a rentabilidade da caderneta de poupança vai ser a mesma rentabilidade da velha caderneta de poupança. Então vai ser 6,5% ao ano, mais a taxa referencial. Aí não tem segredo, coisa tranquila da gente poder entender. Porém, quando a taxa Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, a rentabilidade da caderneta de poupança vai ser 70% da taxa Selic. Isso daí alterou já muita coisa, mexeu já vários pauzinhos ali do pessoal nessa época que investia na caderneta de poupança porque afetou diretamente a rentabilidade dessas pessoas. Agora que eu expliquei para vocês um pouquinho sobre o passado da poupança, vamos falar sobre a atualidade para a gente poder tentar entender um pouquinho melhor como pode ser o futuro. Hoje, no atual cenário que eu gravo este vídeo aqui para vocês, no dia 3/12 de 2021, a taxa Selic está em 7,75% ao ano, ou seja, a rentabilidade da caderneta de poupança está sendo 70% de 7,75%. Então a gente tem uma rentabilidade na caderneta de poupança 5,425, 5,42 mais ou menos, aproximando, né, arredondando esse número aí. Então é uma rentabilidade extremamente baixa, considerando que a gente tem uma inflação acumulada no ano que está muito superior a isso. A gente tem uma inflação acumulada no ano que está quase batendo 7% ao ano, segundo o IPCA. Isso indica que para cada ano, nos últimos 12 meses, se você tivesse investido o seu dinheiro na caderneta de poupança, ao invés de você ter ganhado dinheiro em termos reais, você perdeu 2% do dinheiro que você investiu. Então, realmente, a caderneta de poupança precisa de uma alteração urgentemente, considerando essa inflação que não para de subir. Vou estar colocando um gráfico da inflação dos últimos 12 meses para vocês darem uma olhadinha aqui, para vocês verem como ela subiu, e também um gráfico mostrando as alterações da taxa Selic, que basicamente é o freio da inflação. Quando a gente tem uma inflação muito alta, é necessário que o Banco Central vá lá e aumente a taxa Selic também para poder diminuir o nível de consumo das pessoas e com isso baixar a inflação. Basicamente essa é a principal função da taxa Selic. Aí tá bom, expliquei para vocês sobre essa questão do cenário atual, mas essas alterações sobre a caderneta de poupança, como é que eles alterariam isso daí para poder ajustar a rentabilidade de uma maneira que não prejudicasse as pessoas, né? Bom, aí a gente entra num campo muito especulativo, tem vários rumores sobre como eles poderiam alterar essa rentabilidade da poupança, mas o que eu considero que seja mais verídico e mais coerente seria determinar a rentabilidade da caderneta de poupança seguindo o índice do IPCA. Só que isso daí levaria um tempo e é necessário que seja feito um estudo muito calculado, porque uma alteração, o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nessa entrevista que eu citei para vocês, ele fala que qualquer alteração que a gente possa fazer na caderneta de poupança tem que ser feito com muita cautela, com muito cuidado, porque ela acaba tendo um leque de opções em várias outras coisas dentro da nossa economia. Então não é algo que você pode simplesmente ir lá, mudar a rentabilidade e não vai ter nenhum impacto. É necessário que seja feita as coisas por etapas. Mas bom, este foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aí pra mim antes de você deixar o seu like aqui, comenta pra mim se você investe na caderneta de poupança, se você não investe na caderneta de poupança, que eu quero saber a opinião de vocês. Mas bom, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo.